O responsável pela morte da vítima não foi o meu cliente. Ele disparou a arma, é certo. Entretanto, o que provocou a morte foi a hemorragia causada pela perfuração do projétil. Analisando o texto acima, é correto o que se afirma, exceto em. Cara, olha só. Vamos observar essa situação aqui, tá? Como se de repente o advogado, né, lá em juízo e tal, ele acaba falando isso, né, ou argumentando isso. Olha, o responsável pela morte da vítima não foi o meu cliente. O responsável pela morte da vítima não. Ah, não foi não. Por que não foi? Rapaz, é o seguinte, o meu cliente, ele disparou a arma, tá legal? O meu cliente disparou a arma. E que ele disparou a arma, isso é certo. Porém, o que provocou a morte foi a hemorragia causada pela perfuração do projétil. Aí vamos lá. Vamos tentar observar isso, né? Quem foi o causador do disparo? O cliente dele. O disparo levou ao ferimento de alguém, beleza? Esse ferimento levou a uma hemorragia. Concorda comigo? E essa hemorragia levou à morte. Significa então que a morte foi resultado lá da primeira ação. Concorda comigo? Só que aconteceu? O advogado, ele omitiu as demais. A relação de causa e efeito aqui, ó. Beleza? Essa cadeia de causa e consequência. Então, é lógico, essa forma de argumentação aqui, ela é falaciosa, né? É uma argumentação que não tem base, né? Então, naturalmente, ela perde a sua essência, ok? Mas, então, vamos observar essa estrutura numa relação de coerência. Analisando o texto acima, é correto que se afirma, exceto. A falta de coerência é o principal fator de textualidade que interfere nessa comunicação. A falta de lógica. Na realidade, você vai perceber isso mesmo. Não há muita lógica. Não há lógica em quê? Em retirar os demais elementos de causa e consequência. Concorda comigo? Então, o princípio foi aqui, o disparo. A partir do momento que houve o disparo, a causa da morte é o disparo. Não é, mas a causa da morte para, por exemplo, lá o médico que vai colocar lá no atestado de óbito e tal, foi o quê? Foi uma hemorragia. Mas essa hemorragia teve uma causa, um ferimento. Esse ferimento teve uma causa, o disparo. Então, é incoerente, realmente, você tirar as demais sequências de causa e efeito, correto? Que foi um subterfúgio do advogado, né? Então, a falta de coerência é o principal fator de textualidade que interfere na comunicação. Letra B. A ausência de progressão e de continuidade compromete a produção de sentido. Cara, olha só. Isso é muito massa. Você nota que realmente houve um disparo do cliente, esse disparo levou a um ferimento, esse ferimento levou a uma hemorragia e a hemorragia levou à morte. Então, o que o advogado aqui fez? Olha, ele teve o disparo, ele tirou o quê? A lesão pelo disparo, beleza? Então, ele tirou isso aqui, a lesão pelo disparo. Da lesão pelo disparo, já foi a lesão e o ferimento, né? Aliás, é o atingimento, né? E o ferimento. E aí, esse ferimento levou a hemorragia, que levou à morte. Então, ele tirou esses dois elementos. Na sequência, ele tirou dois elementos. Agora, tirar dois elementos não significa ausência de progressão. Há progressão? Há progressão. Só que ele omitiu elementos do meio. Concorda comigo? Então, não significa que há ausência de progressão. Há progressão, mas ela não tem continuidade. Ela tem progressão, mas a continuidade foi ferida por falta de alguns elementos. Dizer que não há continuidade a gente não pode, porque houve um início aqui, tá legal? E a morte que foi o fim. Então, dizer que há uma ausência, não. Então, houve prejuízo de progressão e da continuidade? Sim. Houve prejuízo e isso comprometeu a produção de sentido? Sim. Mas a ausência não. A palavra ausência foi o problema aqui. A forma de organizar o enunciado tenta subverter a lógica da compreensão, não é lógico. Né? Esse advogado, a pessoa vai rir da cara dele, né, colocando dessa forma aqui. A situacionalidade e a intencionalidade justificam o objetivo desse enunciador. Olha só, o enunciador, ele está defendendo o seu cliente. Então a situação é essa.
Partindo desse princípio, dessa situação, qual é a intenção dele? Ludibriar, correto? E tentar safar o seu cliente. Então essa foi a intenção dele, esse foi o motivo, o objetivo do enunciador. Concorda comigo? Daí nós percebemos que a alternativa B realmente é a exceção, é o erro, tá legal? E isso nós marcamos para você. Então houve sim progressão e continuidade, só que ela não foi efetiva. Então ele retirou alguns dos elementos daqui. Tudo bem?